Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a família de vocês e o ministério de todos. Eu tenho uma reflexão e eu gostaria de deixar, que está em Mateus capítulo 11 e o versículo 1, que diz-nos assim: Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. A minha meditação nesse momento é nós olharmos algumas minúcias que envolveram a vida do precursor de Jesus, João Batista. Interessante que a palavra João, Yohanan, significa aquele que Deus dá graça ou aquele que recebe graça. E se nós pontuarmos a vida de João Batista, nós perceberemos alguns tópicos interessantes. O primeiro, o ministério de João Batista. Foi falado pelo próprio apóstolo João, que no capítulo 1 do seu evangelho fala da importância do ministério. Mateus, no capítulo 3, nos diz que João apareceu no deserto da Judéia. Percebam que o ministério de João deu-se no deserto, num lugar muito difícil, mas o texto diz que multidões iam para ouvi-lo. O segundo tópico é que João Batista descobriu no critério bíblico o Messias, foi até o autor do batismo de Jesus Cristo. O terceiro ponto é a prisão de João Batista. De tanto falar a verdade, de tanto ser um servo de Deus, ele foi preso e condenado à morte. Mais um tópico sobre a vida de João seriam as suas dúvidas, que é algo muito pertinente à vida do ser humano. Não é porque somos pastores, ministros, servos de Deus, que nós não vamos nos deparar com algumas dúvidas, situações difíceis. Até João, aquele que recebeu talvez o maior testemunho de Jesus, ele também perpassou e conviveu com dúvidas permeando o seu coração. E o último tópico da vida de João Batista seria a sua morte. Morreu de forma cruel, mas para Deus não importa como os seus servos morrem. O importante é que a morte de um servo de Deus é precioso e é preciosa à sua vista. Eu estudando, olhando, exaurindo, eu vou deixar aqui algumas lições sobre a vida de João Batista. A primeira lição é que você deve estar disponível para alguém mais talentoso do que você. Quando eu uno o ministério de João e o ministério de Jesus, nós vamos perceber que João Batista, ele ficou disponível para alguém que era mais talentoso do que ele. Quem era esta pessoa? Era o próprio Jesus Cristo. Lembram-se? Vocês lembram que João disse que ele não era o Messias, mas ele era a voz. Ele não era o Messias, mas ele era amigo do noivo. Então, nós não devemos nos preocupar se existem pessoas mais talentosas do que nós. Nós devemos estar com este sentimento de João Batista, disponível para abrir portas, disponível para abrir caminhos para que outros, melhores do que nós, possam entrar e realizar um grande trabalho. Gosto muito de André, um dos discípulos de Jesus, que nas 3 vezes que ele aparece nos evangelhos, ele aparece conduzindo pessoas a Cristo. Ele conduziu Pedro a Jesus. Ele levou o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos a Jesus. E um dia os gregos queriam ver Jesus e ele conduziu os gregos a Jesus. Mas quando André conduziu Pedro a Jesus, Pedro se tornou mais poderoso, maior, mais famoso, mas nem por isso nós vamos tirar os méritos de André. Então, a primeira lição sobre a história de João Batista
é que nós devemos estar sempre disponível para conduzir pessoas mais talentosas do que eu e você. Uma segunda característica sobre João Batista, eu quero passar aqui para vocês uma segunda característica, é que você e eu, nós somos capacitados por Deus para pelo menos ser a sua voz, para pelo menos entender que somos portadores de uma mensagem. E o Espírito Santo, ele nos capacitou de forma especial. A última lição sobre a vida de João Batista é que nós devemos pedir sempre a Deus esta graça e capacidade para anunciar as suas verdades. Não importa a minha ou a sua situação, o importante é que os meus erros e os seus, talvez, não tiram de nós a autoridade de falarmos as verdades contidas na Bíblia Sagrada. O que nós precisamos fazer é pedir a Deus que nos capacite com autoridade, mesmo pequenos, simples que somos, mas nós temos que ter ousadia para levar a palavra de Deus a todos. Segundo os grandes historiadores, acerca do ministério de João Batista, não durou mais de um ano, mas ele conseguiu realizar um grande trabalho para a glória de Deus. Fique com esta palavra e até a próxima.